Se eu pudesse me definir em uma palavra, seria fazedora. Eu sou movida pela ação, por novos projetos, novas ideias. E ao longo da minha trajetória, eu já pensei em desistir, depois de ter passado por algumas frustrações, por achar que eu não iria muito longe. E eu também já vi muitas pessoas à minha volta começando e parando sem nem ao menos começar direito. Eu sempre me perguntei, mas por que essa pessoa desistiu sem nem começar direito? E isso vale para tudo, para empreendimentos, hábitos, relacionamentos, metas e sonhos. E eu percebi pontos muito importantes que me ajudaram a chegar onde eu tô hoje, e alguns desses pilares me fizeram continuar nisso. E eu compilei tudo para te ajudar nesse processo. Então, se você é uma pessoa que sempre começa algo, mas desiste no meio do caminho, ou se você está começando agora e quer ter um direcionamento, quer ter uma forcinha a mais, ou se você tem já um negócio e você precisa saber como continuar ele, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que ele é pra você. Oi, eu sou a Bia Lousada e se você tá chegando agora nesse canal e não é inscrito ainda, já aproveita para se inscrever. E se você já é inscrito e não ativou as notificações, já aproveita para ativar também, porque vai ter vídeo a cada 15 dias e, se depender, a cada semana. Eu quero voltar agora com novos modelos, novos formatos, novos assuntos, porque eu percebi que desde quando o canal começou eu já mudei muito, então muita coisa talvez vá mudar, mas algumas coisas também podem continuar. Me digam aí nos comentários também o que é que vocês querem ver mais aqui, mas vamos lá pro vídeo. Desde 2018 eu comecei o meu negócio, eu comecei a empreender desde muito nova, tinha 17 anos quando eu comecei a querer ter o meu próprio dinheiro, ter a minha independência, então desde muito cedo eu comecei com esse pensamento. E hoje, 2022, eu continuo no meu negócio, eu continuo fazendo o que eu fazia naquela época, só que, claro, eu evoluí muito, então muita coisa mudou, eu aprendi muita coisa nesse processo. E eu queria mostrar pra vocês aqui alguns pilares que foram importantes pra mim nesse processo e para que vocês também consigam ter continuidade no negócio de vocês, nos hábitos de vocês, nas metas e para que realmente vocês consigam aquilo que vocês almejam. O que eu percebi é que muitas pessoas têm expectativas muito altas quando elas começam. Quando essas expectativas elas não são atendidas, elas simplesmente param porque não deu certo. Na cabeça delas não deu certo, então elas ficam desmotivadas e elas param no meio desse processo por causa disso. O primeiro pilar é alinhe o que você quer, as suas expectativas, com o que você pode fazer de fato para conseguir alcançar essas expectativas que você deseja. No começo da minha marca, eu tinha muita vontade, tanto no começo da minha marca quanto no começo do YouTube, que foi na mesma época que eu abri o canal e comecei a empreender. Eu tinha vontade de crescer, de ter muitas pessoas me acompanhando, de ter muitos clientes, queria ter 500 pedidos na minha loja e lotar a minha agenda. E eu sempre ficava pensando essas coisas. Só que isso só acontecia na minha cabeça. Eu não tinha ação necessária para alinhar com essa minha expectativa. Então eu ficava meio que pensando muito alto e fazendo muito pouco. Então isso não me dá em nada. Vou até deixar aqui para vocês um print do meu Instagram na época, que foi quando eu comecei a postar os conteúdos por lá. Só que a minha frequência era tão baixa, ninguém sabia do que eu tava falando realmente, o que é que eu tava vendendo e como que eu queria ter esses resultados se nem a frequência com que eu tava aparecendo, com que eu tava falando do meu produto, tava alinhada com isso. E o segundo pilar é tenha uma motivação que supere as suas próprias motivações. O que é que você quer com aquilo que você tá fazendo? Só para atender a você? É só por um desejo pessoal? O que é que você quer transformar? Como que você quer ajudar as pessoas? Tenha motivos que de fato ultrapassem você. Porque quando você não quiser mais aquilo, o que você está fazendo já não vai mais fazer sentido. E aí você vai o quê? Você vai parar. Então quando você vê uma mudança que você provoca em alguém, no ambiente que você tá, em alguma pessoa, e você vê que aquilo ali tá fazendo sentido, aquela motivação, ela é muito mais forte do que se fosse só uma motivação sua de quero crescer na vida, sabe? É muito subjetivo isso. Tenha um motivo que realmente seja visível, que você consiga ver, que quando aquilo acontecer,
você se motive mais ainda. E até hoje me motivo quando os meus clientes vêm falar que o produto está ajudando eles, que eles gostaram do produto, que está ajudando na rotina deles, que o meu conteúdo está ajudando na rotina de alguém. Então isso me motiva muito mais do que somente eu estar feliz, eu estar bem. Terceiro pilar, que para mim foi uma das coisas que mais fez a diferença nesses anos, que eu não posso deixar de falar, é de ter uma disciplina e ter uma rotina. Seja qual for a coisa que você quer fazer, se você quer começar a fazer exercício, se você quer ser uma pessoa mais saudável, se você quer ter um negócio que continue proliferando, você precisa ter disciplina, você precisa ter uma rotina para aquilo. No começo, eu sempre tive a minha rotina pessoal e a minha rotina de trabalho. Então, isso vai também ter um pouco a ver com o outro pilar, que é o pilar do levar o que você está fazendo a sério. Consequentemente, você vai desenvolvendo uma disciplina e tendo uma rotina para aquilo. Porque pensa assim, imagina o dono de uma empresa, que ele tá lá, ele é o dono da empresa, sabe? Ele é o dono daquilo. E ele só trabalha no dia que ele quer, ele só vai no dia que ele quer, ele falta vários dias e só vai só algumas vezes lá na empresa, porque ele não estava afim nos outros dias. Ele estava meio desmotivado, ele estava meio para baixo, ele não queria aparecer. Agora imagina que você é essa pessoa, que você é dono do seu próprio negócio, que você é o empreendedor que tá ali na prática e aquilo depende de você. Imagina se você só faz aquilo quando você quer. Não tem como. Então você precisa levar isso a sério. Você precisa desenvolver uma rotina de trabalho. O quinto pilar, que eu acho muito importante também, que é você ter um planejamento de curto prazo e um planejamento de longo prazo. Aqui, não tô falando de planejamento de que você precisa ter um plano de negócios, você precisa ter várias coisas, porque eu já conheço várias pessoas que tiveram negócios, que tinham um plano de negócios e que não foram pra frente e que, por algum motivo, a pessoa acabou desistindo, mas você precisa planejar no curto prazo. Então, naquela semana, o que é que você precisa fazer naquela semana para você conseguir atender e cumprir as suas metas? E são as tarefas mesmo que você precisa fazer naquela semana para você trabalhar. Então, coloque essas tarefas na sua semana, no seu dia a dia, na sua rotina e implemente isso até que você consiga, de fato, desenvolver uma disciplina. E cada momento ali parar e analisar. Poxa, eu preciso fazer mais? Ou, não, pera, eu preciso parar um pouco mais. E aí você vai, né, conforme for passando essas semanas, esses dias, você vai percebendo o que é que falta você fazer, não tá legal aqui, e você vai reajustando e vai replanejando. E ter um planejamento de longo prazo. O que é que eu falo de um planejamento de longo prazo? Ele tem que estar alinhado com o que você faz, com o seu negócio. Por exemplo, se você tem um curso, vamos supor que você precisa abrir uma turma em fevereiro e uma turma em julho. E aí você precisa ver o que é que você precisa fazer nesse negócio, quais são as estratégias que você vai implementar, o que foi que você fez anteriormente que não funcionou e que agora você pode melhorar. E esse que é um planejamento de longo prazo. Ele é mais estratégico, é mais pra gente visualizar, bom, como é que eu quero estar até o final do ano, pelo menos? Porque quando você visualiza isso em um longo prazo, consequentemente você vai trabalhando ali para conseguir chegar naquele ponto, porque pelo menos você vai ter um norte de onde você precisa ir e o que é que você precisa fazer no meio desse caminho, e isso também vai te ajudar a não desistir no meio dele. O outro pilar é ter constância. Se mantenha constante sempre, seja no seu aprendizado. Então, o que me ajudou muito nesse processo foi me manter sempre estudando. Eu sempre tô lendo livros, eu sempre tô fazendo novos cursos para aprender um pouco mais, para saber, para aprender com pessoas que estão aonde eu quero estar. Então, isso é muito importante também quando você está nesse processo. Se inspire e se baseie em pessoas que já deram certo, que já funcionou para elas, que você com certeza vai conseguir aprender muito mais com elas do que você ficar só ali tentando e não tá dando certo. Então, no meu negócio, eu percebi que uma das coisas que mais fez diferença
foi realmente eu me basear em pessoas que já estavam onde eu queria estar e aprender com elas. Fiz muitos cursos dessas pessoas e eu consegui realmente aprimorar muita coisa no meu negócio. Eu consegui aprender muita coisa que antes eu não teria aprendido se eu tivesse só na prática. Ou talvez eu tivesse aprendido, mas eu tivesse levado muito tempo para aprender isso. Então, aprender com essas pessoas é fundamental. Então, se você puder, invista em cursos, invista em livros e tudo o que vai te ajudar a, de fato, você conseguir aprender coisas que você vai aplicar. Você tá num ponto e você não tá fazendo nada para mudar ele. E você tá ali total na sua zona de conforto, não quer aprender, não quer se desenvolver, pode ter certeza que você não vai ter resultado diferente, porque você só vai conseguir ter um resultado diferente se você quiser diferente do que você estava fazendo. Então, tenha isso em mente, tá? Seja constante. Um outro ponto também da constância é a constância na rede social. Então, eu trabalho com a rede social já faz mais de 4 anos. Eu tô aqui no YouTube, eu tô no Instagram, eu tô em vários outros sites. O meu negócio é digital, o meu negócio é na internet. Não fazia sentido, chegou um momento que eu percebi, que foi inclusive na quarentena, que eu não tava aparecendo muito nos stories, que eu realmente não tinha essa constância de aparecer, de falar meu produto. Eu não tava satisfeita com aquilo e eu decidi mudar. E foi aí que eu comecei a ter mais constância também nas redes sociais. Então foi uma coisa que mudou muito. Como foi que eu saí de 3 stories postados no Instagram no mês pra postar todos os dias? O que eu fiz? Eu fiz um planejamento mensal mesmo, planejamento médio prazo, que era um planejamento mensal do que eu deveria postar. E aí todo dia eu ia lá, marcava o quadradinho em que eu já tinha postado, lá naquela parte do planejamento mensal mesmo. E aí eu ia marcando todos os dias que eu ia postando, né? E nesse começo foi muito difícil, porque pra mim eu não fazia isso. Eu tive que me readaptar para essa nova realidade, postar todos os dias. E aí, pra mim, era mais fácil eu ter esse controle de realmente, eu vou marcar aqui o dia que eu postei, o dia que eu não postei. E fui pegando o jeito. Até que hoje eu não preciso mais fazer esse controle, mas eu já desenvolvi esse hábito. Então, pra mim é muito mais natural fazer isso do que era antes. Um dos pontos que me ajudou a ter mais constância e a não postei uma vez, sumi e nunca mais postei. Esse ano eu tô querendo ter mais frequência no meu perfil pessoal, porque eu já consegui isso no meu perfil profissional, que é no perfil da minha marca. E aí, o que é que eu fiz? Inclusive, eu tenho até que marcar de novo. Aqui tem uma parte no meu planner que é o meu ano em pixels. Eu decidi que eu ia usar isso daqui para minhas postagens no Instagram e no YouTube. E aí eu coloquei aqui, ó, Stories, Feed, Lives, YouTube. E aí eu vou marcando conforme eu vou fazendo, eu vou postando. Outro ponto muito importante também, e eu considero que seja o essencial: tenha paciência e respeite esse processo. E encare isso como uma forma de aprendizado, de evolução. Não adianta, você não vai começar da melhor maneira, talvez, você não vai começar de um jeito certo, mas você vai aprender ao longo desse processo, ao longo desse caminho. Não queira ter resultados logo de cara, logo no começo, porque eles não vão vir assim do nada, porque é demorado, não é fácil. E eu não tô falando de, não é demorado, você tentou por 1 ano e não deu certo, então pode desistir. Não, você vai levar 4, 5 anos, 10 anos, sei lá quantos anos você vai precisar para de fato você chegar aonde você tanto quer chegar, né? O que você sonha, o que é que você espera. Então, tenha paciência nesse processo, não é uma coisa fácil. Eu tô falando de tudo, tá? Eu tô falando de empreender, eu tô falando de você ter um corpo melhor, um estilo de vida melhor, você conseguir passar onde você quer passar, você estudar para alguma coisa e querer muito passar para aquilo. Não é um processo rápido. Você vai ser demorado, você vai ter que ter paciência também. E um outro pilar também muito importante é tenha pé no chão. Eu acho que tem a ver com tudo isso que eu falei e encarar as coisas como elas de fato são.
sabe? Às vezes a gente fica muito nesse plano das ideias, idealizando muita coisa, tendo muita expectativa, e a gente não para muitas vezes para analisar o que é que eu preciso fazer hoje, o que é que eu preciso fazer amanhã, o que é que eu preciso fazer para conseguir essa meta aqui, essa coisa que eu quero. Então, pare de ficar pensando demais, de ficar sonhando demais e idealizando coisas que você não tá fazendo, que você não tá colocando em prática. Tenha essa percepção de você olhar para o que você tá fazendo hoje e dizer, não tô conformada com isso, tô fazendo direito, eu não tô fazendo certo. O que é que eu preciso fazer agora para mudar o que eu quero mudar? Então foi isso que aconteceu ao longo de todo esse tempo, e foi principalmente isso que aconteceu nesses processos que eu pensava em desistir, que não tá dando certo. Comecei a fazer por onde eu ter os resultados que eu queria ter. Então, seja pé no chão, seja firme naquilo que você quer. Se você quer muito fazer algo, seja firme naquilo, tenha paciência, persevere, tenha paciência. E essa semana eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive eu vou deixar aqui pra vocês já irem lá me acompanhar, porque eu tô lá todos os dias e esse ano eu vou realmente me dedicar. E essa semana eu postei uma caixinha de perguntas lá e eu recebi a seguinte pergunta. Isso acontece com muita gente. Isso é muito normal. Acho que tudo que eu falei nesse vídeo vai servir pra responder isso. Mas uma coisa que eu respondi foi assim, duas coisas podem ter dado errado. Uma, a pessoa não aplicou as estratégias certas para atrair as pessoas certas. Talvez não persistiu por muito tempo, que provavelmente foi essa segunda coisa. Então não adianta você querer ter resultado imediato, porque isso não vai acontecer. E principalmente quando você não tá aplicando as estratégias certas, né? Quando você não tá falando, comunicando de fato o que você quer, quando você tá tendo baixa frequência de não aparecer tanto assim, né, no seu perfil, no que você tá fazendo, porque se você não tiver essa constância, não deixar isso claro para as pessoas, né, elas não vão entender e provavelmente elas não vão comprar, elas não vão se inscrever, elas não vão adquirir o produto, enfim. Então você precisa realmente analisar e não desistir. O que foi que eu fiz que não deu certo? O que é que eu posso melhorar da próxima vez? Como é que eu posso fazer diferente agora? E aí você vai ficar sempre nesse ciclo de começa, desiste, começa, desiste. Então, para analisar por que você tá fazendo isso, por que você quer desistir, o que é que você pode fazer de diferente agora e realmente começar a fazer diferente. E desistir deve ser a sua última opção. Tem tantos outros caminhos para ir, tem tantas outras etapas para conseguir dar conta. E desistir não é a sua primeira opção, é a sua última opção. Depois de você ter tentado 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 milhões de vezes, desistir vai ser sempre a sua última opção. Então, a não ser que você realmente queira, eu não quero isso, não é o que eu gosto, eu vou seguir outro caminho. E aí tudo bem. Mas se é o que você quer, se é o que realmente você é boa fazendo, não tem por que desistir disso. E claro, você vai pensar em desistir várias vezes. Isso é normal, a gente vai ter frustrações no meio desse caminho, a gente vai ter problemas que a gente vai ter que lidar. Então eu tive muitos problemas, muitas frustrações no meio desse caminho, mas todas elas me fizeram aprender muito. E o que é que você vai perder, né, por desistir? Você vai perder oportunidades, você vai perder a chance de crescer e de evoluir. Você vai continuar naquela sua zona de conforto, naquela sua rotina que pra você tá bom, que pra você não tem nenhum problema e não vai ter mudanças na sua rotina, na sua vida. Então, pega todas essas dicas que eu falei aqui pra ti, anota tudo isso. Se precisar voltar no vídeo, volta no vídeo, anota tudo, porque eu tenho certeza que vai ser muito importante nesse processo pra você. Seja você que tá começando, se você tá começando agora, que bom que você já viu esse vídeo, porque ele já vai te ajudar muito. E se você tá nesse processo, o que de fato você pode aplicar hoje em dia, tenta fazer essa análise, tenta pensar um pouco melhor nesses pontos que eu falei. Deixa aqui nos comentários qual foi o seu maior aprendizado durante esse vídeo. A sua opinião é muito importante pra mim. E curte o vídeo também, se inscreve. Não se esquece de se inscrever. E também me acompanhar lá no Instagram. Vou deixar aqui novamente pra vocês. Tô torcendo muito por você. E eu tenho certeza que você vai
conseguir. Continue, 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 continue. Esse processo não acaba por aqui, tá?